Bom, eu vou resolver essa questão que é conhecida como cubo de capacitores, tá? Essa questão caiu no ITA 2011, tá? Bom, a gente tem aqui uma associação de capacitores, são todos capacitores de mesma capacitância C, tá? E o problema é que você determine qual é a DDP entre esses dois pontos, né? Entre o ponto N e o ponto P. Quer dizer, qual é a DDP nesse capacitor? Entre o ponto M e Q, tá? Existe uma diferença de potencial V. Observa que aqui é um aterramento, aqui é um aterramento. Significa que o circuito fecha aqui, ó. Tá, ó. A bateria de V volts, ela está fechando entre os pontos M e Q. Tá? Nós podemos dizer, por exemplo, que o ponto N é o de entrada, o Q de saída, ou vice-versa, né? O ponto Q, o ponto de entrada, e o ponto M, o ponto de saída. Essa questão é muito semelhante a uma outra questão muito comum, muito conhecida da galera que estuda simetria em circuitos elétricos, que seria o cubo de resistores. Ao invés de termos aqui capacitores, seriam resistores. O raciocínio é exatamente a mesma coisa, tá? A gente vai ter que calcular a capacitância equivalente dessa associação, tá? Aí nós temos que utilizar aquela teoria, né, sobre simetria em circuitos elétricos, tá? Nesse caso aqui em particular, a gente consegue analisar essa simetria sem ter muito conhecimento técnico com relação a isso. É o que nós vamos fazer aqui. Olha só. Para a gente calcular a capacitância equivalente aqui, eu vou precisar reescrever esse circuito de uma maneira que fique claro para mim o que está em série e o que está em paralelo. Porque do jeito que ele está escrito, eu não consigo identificar nada em série ou paralelo, tá? Então nós temos que reescrever um outro circuito que seja equivalente a esse daqui. Para isso, galera, nós vamos fazer o seguinte, olha só. O que seria uma simetria aqui? Simetria quando eu consigo, do ponto de entrada até o ponto de saída, percorrer o circuito por caminhos diferentes, mas que apresentam o mesmo cenário. Por exemplo, ó, se eu entrar por N e sair lá por Q, observe que se eu for por aqui, ó, por esse caminho aqui, ó, eu vou passar por um capacitor, vou abrir dois, vou fechar dois até chegar em Q. Ah, mas professor, e se eu for por aqui, ó, eu vou passar por um, vou abrir dois, vou fechar dois, chegando em Q. Ah, e se eu for por aqui, ó, eu vou passar por um, vou abrir dois e vou fechar em Q. Observe que se eu percorrer o circuito, ó, por aqui, ó, o cenário é o mesmo que se eu for percorrer por aqui, eu vou encontrar a mesma coisa ou por aqui. Isso significa que esses pontos que estão aqui, ó, esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui e este ponto aqui, já que por aqui, ó, o cenário é o mesmo que por aqui, ó, abre dois, fecha dois, vai um, abre dois, fecha dois. Esses pontos aqui, né? Se eu for percorrer o circuito de N até N, esses pontos aqui são chamados de pontos homólogos. Homo mesmo, logos lugar. Pontos que ocupam o mesmo lugar do circuito. Pontos que ocupam o mesmo lugar do circuito são pontos de mesmo potencial. Então eu posso colocar a mesma letra, ó. Se aqui é a letra N, eu posso colocar a letra N aqui e posso colocar a letra N aqui também. Percebe? Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu posso também percorrer o circuito de Q para N. Aí observe que se eu for por aqui, ó, por aqui, abre 2, fecha 2. Se eu for por aqui embaixo, ó, 1, abre 2, fecha 2. Ou se eu for por aqui, ó, 1, abre 2, fecha 2. Observa que o cenário é o mesmo. Então, da mesma forma, este ponto, se eu for por aqui, este ponto aqui, ó, este ponto aqui, ó, deixa eu colocar diferente, ó, este ponto ou este ponto também são homólogos.
São pontos de mesmo potencial. Então, se aqui é P, este é P e esse daqui é P. Ah? Então, eu identifiquei no circuito pontos homólogos. Agora, eu consigo reescrevê-lo. Eu quero escrever o circuito de M aqui. Aí você vem aqui e coloca ó, o ponto de entrada, né? Ó, o ponto de entrada do circuito, que vai ser o ponto, por exemplo, o ponto M até o ponto Q. Entre o ponto M e o ponto Q existem pontos N e P. Você coloca entre eles aqui, ó. Vamos chamar aqui de N e esse aqui de P. Eu estou alinhando todos os pontos. Eu vou juntar os pontos que são homólogos. Tá? Observe o seguinte, em MN aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 resistores ligados em MN. Vou colocar lá, ó, 3 ligados em MN. Coloca aí, ó. Um capacitor, 2, olha lá, 3 capacitores, né? Todos de capacitância C, tudo vale C, né? Olha lá, ligado entre M e N, tá? Agora, olha o NP, tá? O NP você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Existem 6 capacitores, olha lá, ligados em NP. 1, 2, 3, 4, 5, ó, 6 capacitores, tudo em paralelo, ó, em NP, tá? E PQ eu tenho 1, 2 e 3. É só você ir marcando ali na própria figura, tá? Para você não se perder. Todo capacitor que você colocar aqui, você marca ele lá. Vai riscando os capacitores, tá? Então, galera, esse circuito que está aqui é o mesmo de cá. Só que aqui está bem claro o que está em série e o que está em paralelo, tá? Esses 3 aqui, ó, estão em paralelo. Capacitores em paralelo, o equivalente basta você somar, tá? Em paralelo é dado pela soma, 3C. Esses aqui estão associados em série. O equivalente é o quê? 6C. Esses 3 aqui é em paralelo. O equivalente, 3C. Então, agora você calcula 3C, 6C e 3C. Os 3 agora, assim aqui, ó. Ó, agora você tem isso aqui, ó. Olha lá. Entre os pontos M e Q, que é onde eu tenho a DDPV, ó, eu tenho esse de 3C, 6C e 3C em série. Ó. Se está em série, aí o que eu faço? 1 sobre C equivalente, ó, é 1 sobre 3C, mais 1 sobre 6C, mais 1 sobre 3C. Né? Em série, a gente faz semelhante ao que fazemos em paralelo para resistores. Né? Ó. Então, ó, vai ficar 1 sobre C equivalente, ó, o mínimo ali é 6C, então fica 2C mais C mais 2C, ou seja, 5C sobre 6. Logo, a capacitância equivalente, aqui é 2, aliás, 1 e 2, né? 2, 1 e 2, 5 sobre 6C. Logo, ó, a capacitância equivalente é 6C sobre 5. Esta é a capacitância equivalente do circuito. Tá? Bom, a parte pior já foi. Agora eu tenho que calcular qual é a carga total do circuito. Porque quando está em série, eu sei que a carga total aqui, aqui e aqui é a mesma. Tá? Então vamos lá. O que é a carga total? A carga total é a capacitância equivalente vezes a DDP. Né? Lembra que no capacitor a carga é a capacitância vezes a DDP total. Ou seja, a carga total vai ser 6C
sobre 5 vezes V. Essa é a carga total do circuito, tá? Mas olha só, aqui está o ponto que a gente quer calcular a DDP, ó. Aqui é o ponto N e P, né? Ó, N e P. Esses três aqui, ó, é o total. A carga total, como eles estão em série, a carga é a mesma. Lembra que na associação em série, todos os capacitores ficam com a mesma carga, que é a carga total. Logo eu posso falar então, ó, que a carga, tá? A carga que está em NP, que é onde eu quero achar a DDP, eu posso falar que a carga é a capacitância que está em NP vezes a DDP em NP. É o que a gente quer achar ali, ó. A carga que está em NP é a carga total, né? Porque em série a carga é a mesma. 6C sobre 5V. A capacitância em NP é 6C. 6C vezes a DDP, o NNP. Logo, aqui, ó. Cortou 6C com 6C. Resposta, ó. A DDP entre N e P, ó, U entre N e P é V sobre 5. Não, a DDP aqui entre N e P é V, né, o total sobre 5. Beleza, gente? Valeu, até mais.